eu acho que eu vou na live do Dedé. Eu acho que eu vou pra live do Dedé. Eu acho que eu vou na live do Dedé. Fala galera, pra quem não me conhece, Dedé Onelei, você tá aqui na Web Rádio Fluminense. Rapaziada, é o seguinte, ontem o meu amigo jornalista Vitor Lessa trouxe a informação do Bahia, né, que o Marcos Felipe quer ir pro Bahia, e também trouxe a informação em relação aos bastidores, um pouco de bastidores da relação entre o Marcos Felipe e o André Carvalho. Eu apurei fatos novos e eu queria também colocar aqui algumas coisas que eu descobri de ontem para hoje. Informação todo mundo já sabe, público notório, que o Marcos Felipe ficou chateado com a barração na final do estadual, né? Porque pelo rodízio o Marcos Felipe jogaria o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro, e o Fábio jogaria as Copas, né? Copa Libertadores, depois a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Porém, na final, o André Carvalho, que é preparador de goleiro, resolveu colocar o Fábio, que é um jogador muito mais experiente do que o Marcos Felipe, mediante ao que aconteceu no ano anterior, aquelas falhas do Marcos Felipe, até para preservar o Marcos Felipe, tendo o Fábio um goleiro muito mais experiente, com muito mais bagagem, campeão pelo Cruzeiro em várias competições, resolveu apostar no Fábio. E deu certo. Na hora que o André Carvalho foi comunicar ao Marcos Felipe, ele não gostou. Ele não gostou, reclamou e saiu do treino e foi direto para a diretoria. Foi inclusive falar para o Paulo Angione o seu descontentamento, né, com essa mudança de planos, né? Porque o plano jogar a final seria, por ser o Campeonato Carioca, seria o Marcos Felipe e não o Fábio. E aí foi o Angione escutou a reclamação dele e falou: olha, Marcos, eu não posso fazer nada, você tem que conversar com o preparador de goleiros, que é o seu chefe, né? Então, se ele decidiu assim, não posso intervir. O Marcos Felipe não gostou, né? Mas aceitou a decisão contrariada, é óbvio, mas não fez nenhum outro tipo de questionamento ao André, né? E o Fábio foi para a final e o Fluminense acabou sagrando-se campeão. E o André ficou muito chateado, porque no ano anterior, onde ele falhou na final do estadual, final do Campeonato Estadual contra o Flamengo, a cobrança em cima do nome dele internamente era muito grande. Então muitos diziam que ele tinha que emprestar ele para dar rodagem, e o André Carvalho foi o primeiro a bancar ele. Falou: não, tem potencial, falhou sim, mas acho que deve continuar com a gente, isso faz parte do aprendizado, da maturidade do goleiro. E aí o Fluminense, ele, através do seu relatório, conseguiu segurar o Marcos Felipe. E aí, mediante aquele clima, que o clima ficou meio pesado entre os dois, né? Claro, o André Carvalho também não gostou de saber que o Marcos Felipe foi até o seu superior para reclamar do que ele decidiu. Qualquer um, no momento que você tem que ter uma hierarquia, você tem que respeitar a hierarquia, e deveria ter o Marcos deveria ter respeitado e não ter ido para cima. Aí eles conversaram, se acertaram, tá? A informação que eu tenho é que eles se acertaram, e aí o André Carvalho fez um comentário para o Marcos Felipe, um pedido: você volte no Paulo Angione, converse com o Paulo Angione, explique que foi um mal entendido e que tá tudo certo entre a gente, e vamos seguir o baile. E assim seria, tá? Mesmo não agarrando a final, que foi o Fábio, o Fluminense foi campeão, todo mundo sabe disso, ele teria oportunidade no Brasileiro. O Fábio ia agarrar uma, até porque o Fluminense foi eliminado da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana, mas estava na Copa do Brasil ainda. Então ele ia agarrar um jogo, e ele sabia que o jogo do Santos ele ia agarrar. A estreia do Campeonato Brasileiro, o Marcos Felipe já tinha certeza que ele agarraria. Porém, a final seria o Fábio. E aí o André falou para ele: olha, então você volte no Paulo Angione, converse com ele, explique que foi só um mal entendido, segue o baile, segue a vida. E a informação que eu tenho é que o Marcos Felipe nunca foi no Paulo Angione para se retratar sobre essa situação. E aí o clima ficou ruim, realmente, né? Mas o Marcos Felipe manteve durante esse ano todo, a sua postura lá de treinar, sem reclamar. Claro, só não teve mais oportunidade, até porque o Fábio fez uma temporada boa, né? Falhou também em alguns jogos, mas fez uma temporada em que salvou também o Fluminense em muitas partidas, inclusive sendo o melhor goleiro. Então, assim, só estou trazendo as informações que eu apurei, tá? Então, por isso que o clima
não voltou a ser harmonioso entre os dois, porque o Marcos Felipe não voltou no Angione para explicar para o Angione que aquilo tinha sido mal entendido somente e que já estava resolvido com o André Carvalho. Isso nunca aconteceu, então o André também se sentiu traído pelo Marcos Felipe, mediante que no ano anterior, quem segurou o Marcos Felipe a não ser emprestado foi o André, passando para o Angione, para o próprio Mário Bittencourt, que era um goleiro goleiro promissor, que aquilo aconteceu, mas que deveria seguir treinando, certamente ele iria passar por cima daquilo porque é um goleiro de qualidade. Então, isso é o que eu apurei, tá? Galera que tá chegando aí no canal agora aí, ó, se inscreva aqui no canal, dê o like, dá essa moral pra gente aí, siga a gente nas redes sociais, valeu? E baixe nosso aplicativo, ó, Web Rádio Fluminense. Valeu, um abraço, valeu, fui!